Vamos primeiramente nesse momento fazer uma breve oração para abrirmos a palavra. Senhor Deus, ó Espírito Santo, clamamos que Tua voz fale nas nossas mentes, nossos corações nesta manhã, em Tua casa, que viemos para adorá-lo, engrandecer o Teu santo nome, que Jesus possa conduzir nosso coração também. Amém. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos abrir a Bíblia então. O tema do nosso estudo de hoje é sobre obediência. Eu trouxe alguns exemplos bíblicos de obediência, né? Exemplos que nos mostram o quanto é importante nós sermos fiéis a Deus. Bom, vamos começar aqui com o nosso maior exemplo de liderança da Bíblia, que foi Moisés. Né? Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Livro de Êxodo, no capítulo 3. Eu gostaria de pedir ajuda de alguns irmãos para o nosso estudo. Pedir ajuda para que vocês façam a leitura. Alguém poderia ler do verso 1 ao verso 4? Para encontrar? Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Primeiro. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Amém. Então nós vemos aqui o quê? Que Moisés foi chamado. Moisés foi chamado por Deus. Assim como várias outras pessoas na Bíblia receberam de Deus um chamado. Todos nós também fomos chamados por Deus. Quando fomos chamados? Quando o Evangelho nos foi apresentado. Todos nós temos um chamado. Né? Algo interessante também nos próximos versos aqui, a partir do verso 7 até o verso 10 aqui, nós lemos assim: Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aqui, Moisés recebe o chamado. Depois de receber o chamado, ele recebe a missão. A missão para ele. Então, a missão que Deus deu para Moisés era: Moisés, eu preciso que você guie o meu povo. Eu preciso, para isso, que você seja obediente, que você seja fiel. Porque Deus, Ele tem, né, em suas promessas, por trás de cada promessa, também tem provações. Provações, não tentações. Né? Porque Deus, Ele nos prova, mas o inimigo nos tenta. E tem uma diferença entre tentação e provação. Vejamos que tem um versículo que diz, eu não me lembro agora não está escrito na Bíblia, mas diz que, se alguém lembrar, que diz assim: Deus não pode ser tentado e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus, Ele não cria tentações, mas Ele cria provações. Bom, mas quando Moisés recebe essa missão, ele a princípio ele não entende.
Por quê? Não pela questão aqui dos que conhecem a história de Moisés, que ele diz, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu sou meio tímido, ele fala assim para Deus, e aí Deus diz, não tem problema, né? Ele dá um jeito com isso. Não por isso, mas Moisés, ele questiona a promessa de Deus. Sabia que ele questiona? Por quê? Nós vemos aqui que ele é chamado e Deus diz, eu vou livrar o povo dos egípcios, levarei vocês para uma terra que tem ali abundância de alimentos, terra fértil, né? Vamos ver o capítulo 5 aqui do livro de Êxodo. Vamos ler o capítulo 5 aqui. Vamos ler 2 versos apenas, olha só. Êxodo 5, 22 e 23. Temos como título, Moisés se queixa a Deus. Olha só. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Vejamos então que Moisés ele questiona a promessa. Moisés questiona a promessa de Deus. E isso Moisés diz antes que as 10 pragas começaram a cair. Antes que as 10 pragas começaram a cair. Moisés ele se queixa a Deus, ele questiona a promessa. Moisés ele questiona então, como às vezes muitas pessoas que iniciam no caminho de Deus podem questionar, mas para que ser obediente? Obedecer para quê? Mas Deus prometeu, e cadê a promessa? Né? Alguns dizem, como diz em Hebreus 10, 37, alguns julgam que a promessa é demorada. Por quê? Dizem que Jesus não veio há 2000 anos atrás. Nós estamos no ano 2026, olha lá no relógio 15/8/2026, né? 2000 anos, é muito tempo, né? Então, uns podem questionar porque ele não veio ainda, né? Mas, veja que Moisés ele questiona a promessa, ele questiona a Deus, sim. Bom, então, peço que vocês guardem aqui Êxodo, que nós vamos voltar aqui para a leitura. Marque aí o Êxodo e vamos marcar também Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler um pouco aqui e um pouco ali, né? Hebreus capítulo 11. Olha só o que diz, né? Aqui depois de muito tempo que a história aconteceu, essa história de Moisés, vamos dizer ali, talvez uns 1400 anos depois uns 2000 anos depois da história de Moisés, a história do Êxodo, né? Isso aqui foi escrito. É o livro de Hebreus que foi escrito por Paulo também, né? Alguém poderia ler o verso 24 a 26, por favor? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho, e chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. É até os 26, né? Isso. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém. Na minha versão diz porque contemplava a recompensa. Então, olha só, Moisés, ele recebe o chamado, ele recebe uma missão, mas aí ele não tem Deus agir, ou não vê Deus agir ainda, e ele questiona a promessa. Porém, depois que a história se cumpriu, nós vemos aqui que Moisés, ele fez uma decisão nesse momento. Ele decidiu pelo quê? Decidiu pela obediência, decidiu ser fiel. Pode ser que eu não entenda ainda, porque ele disse aqui, pela fé. Né? No começo aqui de Hebreus 11, fala o que é a fé. Então, quando ele diz aqui, que pela fé ele tomou uma decisão, pela fé ele escolheu, então ele estava dizendo, eu não estou vendo, porque como nós vemos aqui no capítulo 5 de Êxodo, né? Moisés, como ele questionou a promessa, ele disse, Deus, eu não estou vendo acontecer o que você disse que ia acontecer. Né? Ele disse, eu não estou vendo acontecer.
Você disse que o povo ia ser libertado, o povo está ali sendo escravizado, estão fazendo tijolo dia e noite, né? Então ele né, questiona, mas pela fé ele diz, mas eu vou obedecê-lo e vou confiar. Então, veja que Moisés ele faz mais uma outra decisão. Guardem aqui que nós vamos ler os outros versos aqui, tá? Vamos voltar ali em Êxodo, só que agora no capítulo 12. Tá? Êxodo 12. Nós vamos ler dois versos, versos 37 e 38. Em Êxodo 12, 37 e 38, nós vemos aqui o que? O título da minha Bíblia já diz: a saída dos israelitas do Egito. Nós vemos aqui a promessa se cumprindo agora. Depois que as 10 pragas caíram, depois que lá na 10ª praga foi instituída a Páscoa, aí nos diz assim o texto: assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote, a cidade. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. Isso. Então, aqui nós vemos que, com a decisão de Moisés de ser obediente e pela fé seguir no caminho, ele obteve o cumprimento da promessa. Sim, ele obteve o cumprimento da promessa. Quando nós lemos lá, vamos voltar lá em Hebreus, o verso 27 e 28. Os dois próximos versos. Olha só. Mais uma vez aqui a letra, tá vendo? Hebreus capítulo 11, os versos 27 e 28. Tá. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a corda do rei. Antes permaneceu firme como quem vê, aquele invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa no derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nas primogênitas dos israelitas. Amém. Vejamos, né? Aqui o verso 27 praticamente nos diz a descrição do verso 6 aqui de Hebreus, né? Então, quem sabe o verso 6 foi escrito com base na própria história de Moisés. Isso aqui é interessante. Então, Moisés, veja, em cada ato de Moisés está escrito pela fé. Pela fé. Lá no começo, pela fé, Moisés depois que nasceu. Pela fé, verso 23, verso 24. Pela fé, Moisés recusou. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Pela fé. Vejamos assim. Pela fé, ele foi obediente a Deus. Ele obedeceu porque teve fé. Então a promessa se cumpriu. Quando nós observamos, agora temos mais um outro aspecto. O final aqui desse trecho que fala sobre Moisés, nos diz assim, o verso 29, nós temos até o 28. O 29 nos diz: pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Então, a fé é importante para todos. Veja que pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, todos eles. Se nós voltarmos ali mesmo, e passar uma página para frente, nós vemos que em Êxodo capítulo 14, nós vemos aqui então o cumprimento dessa promessa pela fé, que nos traz ali, Êxodo 14, verso 22, diz assim: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha, à direita e à esquerda deles. O que mais aconteceu? 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Mas aí, como se cumpre? 28. Olha só, as águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida.
Pela fé. Apenas pela fé. Porque o povo ali, tudo bem que eram 600 mil homens, né? Fora as mulheres e as crianças. Alguns estudiosos dizem, né, pelo contexto da época, que contando as mulheres, as crianças e os idosos, dariam 2 milhões de pessoas. Né? A população de Curitiba, mais ou menos, hoje em dia. Então, mas mesmo 2 milhões de pessoas diante do exército de Faraó, não diz o número de quantos eles eram, talvez eles não subsistiriam, não venceriam se eles entrassem em guerra ali. Por quê? Se eles já estavam sendo escravizados no Egito, é porque os egípcios eram muito mais fortes que eles. Né? Então, pela fé, veja a importância da obediência. Né? Bom, aqui nós terminamos a história de Moisés em relação à obediência. Moisés obedeceu e pela obediência de Moisés muitas pessoas foram salvas. Nós podemos pensar que apenas para nós mesmos importa que nós sejamos obedientes e sirvamos a Deus, né, em verdadeira adoração, em espírito e em verdade, mas também importa para os outros, porque o seu pecado afeta outras pessoas. Né? Essa é a questão também. Bom, vamos dar uma passada agora na história de Jó. Vamos ler, vamos abrir o livro de Jó. Abrir o livro de Jó no primeiro capítulo. A história de Jó começa nos contando ali que Jó era um homem reto, íntegro, temia Deus, desviava do mal, tinha 7 filhos, 3 filhas, tinha lá muitos animais, entre ovelhas, camelos, bois e jumentos, e muita gente ao seu serviço, tinha vários funcionários, né? Isso do verso 1 ao verso 5. E Jó, ele vivia uma vida obediente a Deus. Olha só, o verso 5 diz assim, ó: quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado, blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. E continuamente significa que era constante. Jó, ele sempre vivia uma vida de obediência a Deus. Ele sempre, não era assim, quando ele pecasse, ele ia fazer algo contra Deus. Quando algum dos filhos pecasse, ele ia suplicar a misericórdia divina. Não, ele fazia isso continuamente, ele sempre fazia isso. Bom, mas o que acontece? Jó, ele tinha tudo. Jó era rico, ele tinha família, tinha muitos funcionários. Jó era, vamos dizer, um grande fazendeiro aqui, né? E tinha uma grande família, né? E tinha muitas posses. Então podemos pensar, né? E foi o questionamento de Satanás, né? Ele só é obediente porque ele tem muito motivo para agradecer, não é? Olha só o que diz no capítulo 2 aqui, no verso 3. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. O verso 9 e o verso 10, alguém pode ler, por favor? Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoada a Deus, ele mora? Mas ele lhe disse: como fala qualquer coisa, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Vejamos então. Mas o que aconteceu aqui? Um pouco antes ali, Jó ele havia perdido todas as coisas que ele tinha, não é? Porque Deus permitiu que Satanás tentasse provar a sua teoria, né? De que Jó, ele deixaria de ser obediente se ele perdesse todas as coisas que ele tinha. Então,
Então ali, né, conforme a história, diz ali que ele perdeu seus animais, né, seus bois, suas ovelhas, seus camelos, todos eles foram mortos ou roubados, sua casa desmoronou, sua casa caiu e seus filhos, seus 10 filhos foram mortos no dia desse acidente. Então, por isso que o que lhe sobra no final é apenas a sua mulher, que ainda pergunta: Jó, você foi obediente até agora, mas vale a pena? Né? Vale a pena ainda ser obediente? Né? Por que você não lhe faz uma eutanásia, vamos dizer assim? Por que você não pega e amaldiçoa a Deus? Peca em algo de propósito e morre de uma vez, porque é melhor do que passar por todo esse sofrimento. Imagina? Mas aí, na sequência, nós vemos aqui o capítulo 1 e 2 das luzes de Jó, né? Do capítulo 3 até o 37, olha só, são quase o livro inteiro de Jó. Nós não vamos ler, né? Não dá tempo, nós vamos ficar uma hora lendo. Mas do capítulo 3 ao 37, nós vemos que os amigos de Jó o questionam a mesma coisa. Os amigos de Jó passam todo o tempo em que ele estava sofrendo, questionando: por que você é obediente? Mas será que você está sendo obediente de verdade? Será que é sincera essa sua devoção? Será que é sincera essa adoração? Uma pessoa que realmente é tão fiel a Deus, assim, que é tão reta e íntegra a Deus, ela não estaria passando por tantas coisas. Isso que você está passando, né, deve ser consequência de muitos pecados que você tem escondido. Porque veja, nós não temos passado por isso, mas você tem passado. Então, basicamente, quase o livro todo é assim. Mas aí, no capítulo 38, Deus começa a responder Jó, né? Deus encerra o grande conflito. E Deus mostra para os 3 amigos de Jó que a obediência dele valeu a pena. A obediência dele foi recompensada. Vamos ler um verso aqui, no capítulo 42, no verso 10. O capítulo 42 de Jó, no final do livro. Né? Depois que Deus começa a responder e encerrar o grande conflito. Deus diz assim, né? O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. E aí os próximos versos diz ali sobre todas as coisas. Teve mais filhos, teve os animais em volta na nova casa, né? E interessante. Então nós vemos que a obediência de Jó foi recompensada. Vimos então que a obediência de Moisés salvou a ele e a muitas pessoas. A obediência de Jó salvou ele, né, e a família dele, e salva muitas pessoas que seguem de exemplo a história de Jó. Mas vamos ver mais uma história agora. Mais uma. Que é a história de Daniel. Vamos abrir o livro de Daniel. Mais um exemplo de obediência. E também não era só Daniel. Daniel tinha mais 3 amigos ali, né? Ele foi levado, né? Daniel foi levado para Babilônia junto com seus 3 amigos. No livro de Daniel, vamos ler do verso 1 a 6, ele nos mostra que teve ali um momento que Nabucodonosor veio da Babilônia, foi a Jerusalém, levou escravos ali, cativos ali, algumas pessoas, e dentro desses ali do povo de Deus tinha Daniel e seus 3 amigos, né? Então, no verso 8 e 9, nos diz lá que Daniel resolveu não se contaminar, olha só. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte do chefe dos eunucos. Veja, Daniel cativo, Daniel preso, ele recusava aquilo que ele tinha aprendido que era errado. Vejamos que Daniel, tudo que ele precisou aprender de obediência para todo uso em sua vida, ele aprendeu pelos 15 anos de idade, porque ele tinha 15 anos quando ele foi levado escravo para a Babilônia.
Seus amigos não têm a idade deles, mas provavelmente tinha algo em torno disso também, talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas eles também eram fiéis. Vejamos que, depois disso, Daniel, ele segue com sua obediência e fidelidade a Deus. Quando ele segue com sua obediência e fidelidade, Deus o honra muito. Primeiramente, o Daniel, ele interpreta o sonho de Faraó. Depois, acontece o que está no capítulo 3, versos 16 a 18. Olha só. Depois, primeiramente, a obediência de Daniel tirou ele da prisão porque ele interpretou o sonho do rei. Depois, os 3 amigos de Daniel, como diz aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, responderam ao rei. Aqui é no contexto da estátua da estátua de ouro, né? Depois da história do sonho, que Nabucodonosor já tinha se esquecido, né? E não tinha dado importância para a interpretação que Daniel disse que era Deus que tinha dado. Aí ele diz assim, né? Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, vejamos a obediência e exercício, a obediência incondicional, né, dos 3 amigos de Daniel também. E eles foram jogados na fornalha, como diz a história, e Jesus os tirou de lá. Né? Veja a importância da obediência. Eles poderiam ter desobedecido e morrido, mas não morrido apenas, né, para esta vida, morrido para a vida eterna. Depois tem o segundo sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpreta. Porque Daniel continuou obediente a Deus. E por continuar obediente a Deus, Deus pôde usá-lo. Deus não pode usar alguém que não permite ser usado por ele. Depois, Daniel ainda foi usado para interpretar a inscrição na parede lá do neto de Nabucodonosor, né, que estava reinando no momento, que era lá do Belsazar. Ele continuou obediente até quando os reinados passaram. Né? Depois disso, Daniel foi jogado na cova dos leões. E pela obediência, Deus o livrou ele também, assim como livrou seus amigos da fornalha. E por fim, no final do livro de Daniel, nós vemos o quê? No final do livro de Daniel, nós vemos que Deus revela para ele o futuro. Deus dá revelações do futuro. Para Daniel, por conta de sua obediência, foi a única pessoa que foi revelada, vamos dizer, em quantidade de coisas, mas para Daniel foi revelado a maior profecia da Bíblia. Para Daniel foi revelado tudo o que aconteceria nos próximos 2.300 anos e ainda sobre a volta de Jesus. Né? Às vezes, e como lemos na história, às vezes nem Daniel entendia o que estava acontecendo. Ele questionava e aí vinha o anjo Gabriel e explicava para ele. Né? Então, mas vejamos a importância da obediência para nós mantermos um relacionamento com Deus. Bom, esses 3 exemplos eram os que eu tinha trazido para hoje. Moisés, Jó e Daniel. A importância disso. Por fim, vamos ver o que Jesus nos fala sobre essa questão da obediência. Vamos ler Lucas capítulo 10, vamos no Novo Testamento agora. Lucas capítulo 10, vamos ler um verso aqui. Que daí Jesus nos diz, né, vejamos nessas histórias, nós vemos assim, né, exemplos. Agora vamos ver o que Jesus diretamente nos diz sobre a obediência. A primeira coisa da obediência é o amor. Lucas capítulo 10, verso 27. Olha só. Alguém pode ler? Alguém que ainda não leu? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, em todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amém. O amor, né? Então Jesus nos mostra, né, como o motivo da obediência, o amor. Se nós formos para o capítulo 12, já estamos nos encaminhando para o final.
Capítulo 12, vamos ver o 8 e 9, e o 11 e 12, diz assim: digo mais a vocês, Jesus falando, né? Todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. E o 11 diz assim: quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Importante, então, o nosso dever é ser obedientes, nosso dever é não negar a Cristo, porque o Espírito Santo nos dirá, nos ensinará o que devemos fazer, o que devemos falar também. Importante. E por fim, nós vamos para Lucas 14 agora, capítulo 14, versos 26 e 27, olha só. Nos diz que a nossa obediência, ela pode envolver sacrifício. Mas que tipo de sacrifício? Olha só, Lucas 14, 26 e 27 diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha só, Jesus nos dando o exemplo da abnegação e também de que, se nós dizermos que nós seguimos a Cristo e somos obedientes a Ele, e qualquer de nossos familiares e irmãos disserem, nós não seguiremos a Cristo, nós continuaremos seguindo a Cristo. Por fim, vamos ler Mateus capítulo 10. Hoje eu trouxe muitos textos, então folheando a Bíblia. Hoje, para lá e para cá. Então, Mateus 10, 26 a 28. Que é o último texto que nós vamos ler hoje. Mateus 10, 26 a 28. Jesus fala, mais uma vez, sobre a obediência e resistir ao mal. Ele diz assim: portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam a plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amém? Amém. E a última coisa que Jesus diz, que é um apelo para nós, ele diz assim: de que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Fica a reflexão para nós: de que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Amém? Amém. Vamos cantar, vamos canção, né? Vamos louvar.